Olá, estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo e me ouvindo? Boa noite, Eudes! Como é que você está? Como é que está o André? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Saudade, né? A saudade chega, a gente vai experimentando no coração o real significado de saudade, não é? Saudade, essa é a palavra do momento, saudade. Falta de uma palavra, falta de um abraço. Tayane, Deus abençoe você, Sandra, Thaís, Marquinho. É assim, a vida da gente, como é que muda, né? Ao orar no Senhor. Como é que muda? Fizemos planos, lembram? 2019, compramos o terreno da igreja, fizemos desafio da construção, sonhamos em José Marcos. Deus abençoe a sua vida, querido. É bom te ver aqui. Sonhamos com a construção do templo, de fazer as sapatas, sonhamos, mas é como a Bíblia diz, a gente pode sonhar, a gente pode idealizar, mas é Deus. No final da história, Deus é o Senhor da história. E a gente se conforma com isso, porque certamente Ele tem o tempo certo para a gente colocar a primeira pedrinha lá no terreno, para a gente fazer a primeira sapata, e a gente vai seguir em frente, não é verdade? São 7 horas, nós vamos começar exatamente no horário, 7 horas, 19 horas, as pessoas vão chegando, compartilhe o link para eles irem entrando, é muito bom estar com vocês, é muito bom a gente ter ferramentas para a gente poder cultuar a Deus juntos. Não estamos de corpo juntos, mas estamos de alma com o mesmo Espírito, o Espírito Santo do nosso Deus, o Espírito Santo. Como a Eudes disse, eu estava aqui na minha tela aqui, uma música que é A Orar no Senhor. Nós vamos cantar essa música aqui, enquanto os outros chegam. Depois eu vou cantar junto com você, aquela música que eu cantava todo dia, eu ia para a igreja, eu cantava a mesma música, você conhece a música. Mas essa música fala de oração, é A Orar no Senhor. A
esquecer. Cada dia tua vida viver. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora pros irmãos nos unimos a ti em oração. Vamos cantar? A orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora outros irmãos reunidos aqui em oração. Irmã Dalva, lá no Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Valdirene, bom ver vocês aqui. A Osana, a Miranda com a gente também. Vamos cantar outra música. Agora, Guilherme. Agora nós vamos ser acompanhados por alguém que toca de verdade, né? O Guilherme está aqui. Ele vai tocar uma música pra gente. E vai cantar com a gente. Depois a gente segue. Olá! Tô todo aqui indo Me salvou. Tô indo pro outro culto lá da minha igreja, mas eu tenho um tempo aqui pra louvar a Deus com os irmãos. Qual que era a música que você ia tocar? Eu ia trocar se eu tô... Me conhece, sabe bem. Senhor, eu sei que tu me sondas. Nossa! Vai tocar outra. É porque eu só sei essa, né? O violão tá um pouquinho desafinado, mas a gente vai louvar a Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar. Dar os meus
meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Deus abençoe. Amém. Fui salvo pelo Guilherme. Que bom. É muito bom ter vocês aqui nesta quarta-feira de culto. Eu quero compartilhar hoje, como eu coloquei no grupo da igreja, eu quero falar com você esta noite a respeito de confiança, não é, Tamires? Confiança. Silvia, Deus abençoe você. Pedro, Lídia, Deus abençoe vocês. Eu quero falar sobre confiança, mas antes de falar sobre confiança, nós vamos orar. Nós temos muitos motivos de orações e petições, temos muito o que dizer ao nosso Deus. Lia, Osvaldo, Deus abençoe vocês. Nós estamos vivendo esse tempo difícil e cada hora tenho notícia. Solange, querida, Deus abençoe a sua vida e a sua família também. Cada hora a gente tem notícia de pessoas amigas que perdem a batalha para o coronavírus, pessoas amigas de amigas que perdem a batalha, outros que vencem a batalha, outros que perdem a batalha para outro tipo de enfermidade, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão com medo, pessoas que estão desanimadas. Mas eu quero falar sobre confiança. Confiança. Eu acho que esta é saudade e confiança. São duas palavras que cabem bem nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém, Solange. Glória a Deus por isso. A minha recuperação é fruto da oração de vocês, eu não tenho dúvida. Tá bom? Eu tenho certeza disso. Então, a minha irmã, ela postou que o pai da amiga dela faleceu, suspeita de Covid. Não quer dizer que seja, mas com suspeita. A filha de um pastor amigo meu no Rio de Janeiro está entubada, em estado grave com Covid. Nós vamos orar pelos missionários. Eu me inscrevi num grupo de missões e tenho tido notícia do campo missionário aqui no Brasil. E eu percebo que em meio a esse caos que se transformou no nosso país por questões políticas, questões pessoais, por conta da pandemia, os nossos missionários continuam trabalhando, os nossos missionários continuam batizando, os nossos missionários continuam levando esperança para o coração daqueles que estão sem esperança. Luciane, sumida. Então eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Não sei como é que você tem vivido esse tempo. Eu tenho estado preocupado com aquelas pessoas menos favorecidas, como elas têm feito para ter o sustento de cada dia. Tenho me preocupado com isso. Pedir a Deus o cuidado dele para essas pessoas. Eu sei que tem muitos grupos, tem um movimento em Vila Velha que levanta a cesta básica, e eu fiquei feliz, eu vi isso hoje, eu fiquei muito feliz, e que dá suporte para essas famílias, eu fiquei muito feliz com isso. Mas como eu disse, eu não sei o que você está vivendo na sua vida, como você está passando esse tempo, mas eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então fecha
os seus olhos, se for possível. Se não for possível, não tem na Bíblia fechar os olhos para orar. Tem na Bíblia que a gente tem que orar. E eu quero orar. Eu quero interceder pela sua vida. Vamos orar? Pai Celestial, nós estamos aqui em tempo de culto, cada um no aconchego da sua casa, mas unidos pelos laços do amor de Cristo, certos de que a distância que nos separa não é nada diante do aconchego dos braços do Senhor que nos une a todos nesse tempo de isolamento, de distanciamento social. Nós queremos declarar, ó Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que a razão pela qual nós estamos aqui num culto pela internet é tão somente expressão de adoração. Deus, nunca em momento algum nós tivemos no coração o sentimento de quantas pessoas vão ver, quantas pessoas estarão vendo, assistindo. Nunca tivemos esse sentimento, mas temos sim o sentimento de que essa palavra colocada aqui na mídia alcance pessoas que venham a se converter e a entregar a vida para Jesus. Pessoas, Deus, em qualquer lugar desse Brasil, do mundo, que estejam passando por lutas, por dificuldades, que estejam, Deus, enlutadas, que estas palavras possam chegar ao coração dessas pessoas, ao seio da família dessas pessoas, levando paz, esperança e conforto. Esse é o desejo do nosso coração. Não importa se uma, se 50, se 1000, pouco importa. O que importa, Pai, para nós é que a palavra do Senhor chegue no lar aonde ela precisa chegar e o nome do Senhor seja glorificado e o consolo do Senhor chegue nesta casa. Eu peço, Pai, pela amiga da Ita, que o Senhor cuide dela ali no hospital, em estado grave, suspeita de Covid, que o Senhor tome ela nas tuas mãos e cuide dela. Também peço pela filha do pastor José Carlos, que o Senhor visita ela ali no hospital no Rio e tome ela nas tuas mãos, age com graça, com misericórdia sobre a vida dela, Pai, no estado grave que ela se encontra. Mas eu quero pedir pelos nossos missionários. Pai, eles estão espalhados por esse Brasil e eles estão se expondo, eles estão levando a palavra de esperança nesse tempo em que muitos estão sem esperança e, como consequência disso, eles estão realizando batismos e eles estão enchendo o céu, esvaziando o inferno. Então estende a mão de poder do Senhor sobre os nossos missionários e protege eles, reveste esses missionários com a tua armadura, de maneira tal que não haja espaço para nenhum mal, para nenhum vírus na vida deles e na vida da família deles. Pai, eu quero pedir ao Senhor por cada pessoa que me vê aqui neste culto pela internet. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas, o Senhor sabe o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo. Pai, eu não sei se alguns têm no contexto da família alguém que contraiu o coronavírus, mas eu quero clamar ao Senhor em nome de Jesus, que visite cada uma dessas famílias que me veem agora ou que me verão depois e entra nesses lares, ó Deus, e derrama da graça do Senhor sobre eles. Coloca paz no coração daqueles que estão com o corona, que eles tenham paz e a certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Acalma o coração dos familiares, seja por conta do corona, seja por conta de outra enfermidade. O Senhor é soberano e é poderoso para fazer abundar na vida de cada pessoa a graça e a paz do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui cultuando ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que me vê e que eles possam desfrutar desse tempo precioso que nós temos aqui diante do Senhor.
É minha oração, Pai. Agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Joel, quanto tempo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Queridos, eu quero falar com vocês esta noite a respeito de Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. A partir do verso 21. Eu quero falar sobre confiança. Confiança. André, minha ovelhinha querida, não leve em conta minha tosse, que ainda eu vou tossir um bocado. Mas isso não vai impedir nada, não é, irmãos? Verdade. Eu quero falar a respeito de confiança com vocês. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda a sua confiança em Deus? Responde com toda a sinceridade do seu coração. Como anda? Você se sente inseguro? Você se sente frágil? Você sente que a sua fé estremeceu diante de tudo que a gente está vivendo? Como que você está se sentindo? Como que você está vivendo? Como que você está passando? Como está o seu emocional diante de tudo isso? Quais são os seus medos? Quando você olha para os céus e contempla a grandeza do universo, o que vai no seu coração? Eu quero compartilhar essa palavra com você. Tamanha preciosidade dela, que traz para nós uma palavra de esperança, de confiança no nosso Senhor. Marcos capítulo 5, do verso 21 para frente, acompanhe na sua Bíblia e eu sei que você conhece esta passagem bíblica. Assim diz o Senhor: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga,
a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Palavra bendita do Senhor, palavra de confiança esta noite para mim e para você. Queridos, essa narrativa, esse texto que eu li para vocês agora, que eu quero enfatizar confiança, ele acontece depois, logo depois que Jesus acalma a tempestade, logo depois que Jesus cura um endemoniado, logo depois que Jesus ele sai de um lugar para outro com um propósito, e nós sabemos desse propósito porque nós temos a Bíblia na nossa mão. No início do capítulo 5, nós vamos ver que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Jesus ele atravessa o mar e ele vai para as terras dos Gerazenos. E ali, quando ele chega, diz a Bíblia, que ali sai do meio dos sepulcros um homem que era possesso de espírito. E na sequência diz que esse homem andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele mesmo se mutilava. E aí, quando este homem, ele vê Jesus que chega na terra dos Gerazenos, ele chega ali naquela terra, ele vê Jesus e ele pergunta diretamente: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A primeira coisa que eu quero que você entenda esta noite, queridos, que para você confiar em Jesus, você tem que conhecê-lo. Você tem que saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele foi. Diz a Bíblia que este homem, ainda que possesso, ele diz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios se sujeitam a Jesus. Eles sabem muito bem quem é Jesus. Eles se sujeitam a Jesus. E ele conhecia Jesus. E ele diz: que tenho eu contigo, Jesus. Mas não é um Jesus qualquer. Você sabe que naquele tempo o nome Jesus era muito comum. Era muito comum. Mas quando ele se refere a Jesus, ele se refere a um Jesus exclusivo. A um Jesus que era ímpar. A um Jesus que era único. E ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não há outro Jesus assim. É esse Jesus que você precisa confiar. É esse Jesus que você precisa conhecer e colocar a sua vida e a sua família nas mãos dele.
Na sequência do texto, queridos, Jesus olha para aquele homem endemoniado e pergunta para ele: qual é o teu nome? Eu quero fazer uma observação com você aqui. Você não encontra na Bíblia, em lugar nenhum, Jesus perguntando o nome de demônio algum. Jesus não está interessado em nome de demônio. Ele está interessado em libertar as pessoas. Mas nesse caso específico, Jesus olha para aquele homem e pergunta: qual é teu nome? Muito embora Jesus sendo Deus, ele sabia o que é que estava naquele homem, qual era o demônio que estava naquele homem. E respondeu imediatamente: Legião é o meu nome. Legião não é porque tinha um demônio, um espírito maligno naquele homem. Tinha uma legião. Somos muitos, ele diz. Somos muitos. Tamanha situação drástica daquele homem. Por isso que ele vivia no meio dos sepulcros, por isso ele vivia se ferindo com pedras, mas uma legião de demônios se sujeitou a Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E o desespero dessa legião foi tão grande que eles então dizem para Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus então permite, e você conhece a história, aqueles porcos se precipitam e eles morrem todos. Preciosa palavra do Senhor. Mas aí depois que Jesus liberta esse homem, no verso 19, Jesus olha para ele e diz: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. E aí, impressionante. Então o homem foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera ou lhe fizera, e todos se admiraram. Outra observação que eu quero ter com você aqui. Jesus tem abençoado a sua vida? Jesus tem cuidado de você? Jesus tem cuidado da sua família? Jesus tem dado paz ao seu coração? Jesus tem curado você na alma e no corpo? Se a resposta para essas perguntas que eu estou te fazendo for sim, você tem que fazer como fez esse homem que foi liberto por Jesus, porque a ordem de Jesus dada a este homem é a mesma que ele dá para mim e para você. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus tem compaixão de você. Jesus tem abençoado a sua vida. Isso quer dizer que você tem que ir na sua casa declarar Jesus. Isso quer dizer que na sua casa você tem que anunciar o que Jesus anda fazendo na sua vida. Isso quer dizer que você tem que ir na sua comunidade e declarar o que Jesus tem feito na sua vida. Você tem feito isso? Ou você tem ficado dentro de casa no WhatsApp batendo papo, botando figurinha, conversando, vendo notícia, postando coisas supérfluas, falta do que fazer? Você é embaixador de Cristo aqui na terra. Você tem muito o que fazer. Pela internet você pode alcançar o mundo. E a Bíblia diz que o resultado da palavra de Jesus para aquele homem. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou na cidade inteira, tudo que Jesus lhe fizera. E como resultado, todos se admiravam. As pessoas querem olhar na sua vida o que Jesus tem feito com você. As pessoas querem olhar Jesus em você. Eu sempre disse para vocês que as pessoas não estão muito interessadas no Jesus da Bíblia. Elas não estão mais interessadas. Esse Jesus da Bíblia elas já conhecem. Elas estão interessadas no Jesus do seu coração. É o Jesus do seu coração que interessa a elas. Como esse homem que carregou Jesus no coração e anunciou ele, e as pessoas ficaram admiradas. Muito bem, depois desse feito, como eu quero falar sobre confiança, nós caímos numa situação talvez imprópria para o tempo de Jesus. Um homem, chefe da sinagoga, encarregado da programação da sinagoga,
Ele nunca procuraria Jesus naturalmente por algo que não fosse tão relevante para a vida dele. Ele vai procurar Jesus. O verso 21 diz que Jesus ele sai dali da cidade dos Gerazenos e ele volta, e ele voltando de barco para o outro lado, se aproxima perto dele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e quando Jairo se aproxima de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, com referência ou com reverência a Cristo. O quanto nós temos sido reverentes a Cristo. O quanto nós temos tido temor diante do Senhor. O quanto nós temos tido respeito e adoração ao poderoso nome de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Diz a Bíblia que Jairo se prostrou diante do Senhor e insistentemente proclamou: a minha filhinha está morrendo, vem e põe as suas mãos sobre elas e ela será salva. Ou seja, Jairo, um dos principais das sinagogas, procura Jesus, se prostra a Jesus e diz para Jesus: minha filhinha vai morrer se você não curar ela. Ou seja, Jairo está dizendo para Jesus assim: Jesus, você é o único na face da terra com poder para curar a minha filha. Se você não fizer isso, ela vai morrer. Salva a minha filha. Submissão, queridos. Nós precisamos aprender a sermos submissos a Jesus. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Nós precisamos aprender a colocar mais a nossa família, crendo como Jairo creu, diante do Senhor. E muito diferente do que a gente costuma a falar e a ouvir na Bíblia, o verso 24 vai dizer algo para mim e para você precioso. Jesus foi com Jairo. Jesus foi. A gente costuma dizer: parece que Jesus não deu a mínima, Jesus não se importou com o que o Jairo estava falando, Jesus estava meio que fazendo um charminho, porque ele sabia o que ia acontecer. Não, o verso 24 diz que Jesus foi. Isso faz eu aprender e você aprender que toda vez que nós invocamos o nome de Jesus, Ele está disponível para nos atender. Toda vez que nós buscamos socorro do Senhor, Ele é o nosso socorro presente na angústia. Quando você está com o seu coração apertado, chama Jesus e Ele conforta. Quando você está angustiado, Ele traz calma para o seu espírito. Quando você está enfermo, ainda que você não seja curado, Ele coloca paz e ânimo no seu coração. Mas o que nós precisamos é ter o sentimento de Jairo: Senhor, se o Senhor não for, ela vai morrer. Vão comigo, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Confia no Senhor. Nós precisamos aumentar a nossa confiança. Confiar mais em Deus. Mas olha o que o texto diz. Enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, e agora você viu que Jesus foi com ele, Jesus não ficou indiferente a Jairo, como costuma se dizer. Não, Jesus não é indiferente a nada. O verso 24 diz: Jesus foi com ele. Enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, diz a Bíblia que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão. E havia um pouco distante dessa multidão uma mulher que 18 anos sofria de uma hemorragia. Não havia médico que desse solução para o problema dela. Não havia médico que colocasse esperança no coração daquela mulher. Mas ela ouviu e ela soube que Jesus passaria por ali. A palavra do Senhor diz no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Homem famoso. Jesus é famoso. Em toda a terra, Jesus é famoso. Se tem alguém que precisa ser famoso, é Jesus. Se tem alguém cujos holofotes têm que ser colocados sobre ele, este alguém é Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você. As luzes mais fortes têm que ser colocadas sobre Jesus. Afinal de contas, ele é a luz do mundo. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, ou seja, ela veio para não ser notada, discreta,
ela veio sem alvoroço, sem determinar nada, sem dizer que determino a minha cura, sem nada disso. Ela veio por trás de Jesus, entre a multidão, e apenas tocou nas vestes de Jesus. Quer confiança maior do que essa? Quer confiança maior do que essa? Aquela mulher não conversou com Jesus. Aquela mulher não fez como Jairo, se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, minha filhinha vai morrer, vão comigo. Nada disso. Aquela mulher foi por trás de Jesus e só tocou nele, na esperança de ser curada. Ela diz assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Queridos, confia no Senhor, confia em Jesus. Se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. Talvez, queridos, você diz assim: mas eu tenho alguém tão querido, eu tenho orado para ele ser curado dessa enfermidade, desse mal. Ele está até entubado e ele não é curado. Confia no Senhor. Confia. O Senhor é aquele que vai restaurar a sua vida. O Senhor é aquele que vai dar ânimo a você. O Senhor é aquele que vai fazer você olhar para a enfermidade com os olhos diferentes. O Senhor é aquele que vai fazer você ter o sentimento dessa mulher do fluxo, que ela disse: se eu tocar nele, eu ficarei curada. Ela acreditou. A esperança, queridos, a esperança precisa crescer cada vez mais no seu coração. As pessoas estão muito desanimadas. As pessoas estão com o sentimento de que não há solução para nada. Há solução para todo aquele que crê. Creia! Creia! Vai passar. Vai passar. Dias melhores estão por vir. Dias melhores. O dia do abraço mais gostoso está por vir. O dia do café mais gostoso na igreja está por vir. O dia do churrasco mais gostoso na sua casa está por vir. O dia de glorificar a Deus como nunca você glorificou está por vir. Mas para que isso aconteça, você precisa crer. Você precisa acreditar que haverá dias melhores. Essa mulher acreditou. E como consequência disso, Jesus imediatamente vira-se no meio da multidão e pergunta: quem me tocou nas vestes? Porque não foi de qualquer maneira. Não foi de qualquer jeito. E aí os discípulos dizem: Senhor, olha a multidão. Como pergunta para a gente quem tocou? Qualquer um poderia tocar. Mas Jesus diz: não foi qualquer um. Foi alguém que confia em mim. Foi alguém que acredita em mim. Foi alguém que sabia que tocando em mim, crendo, seria curado. Querido, a Bíblia declara para nós que tudo é possível ao que crê. Eu estou aqui. Eu posso dizer isso para você. Porque eu fui curado. Eu venci. Porque você orou por mim. Entende isso? Você acreditou. E eu acreditei na sua oração. E nós juntos orando, nós fizemos valer aquilo que o Senhor disse. Quando 2 ou 3 concordarem naquilo que pedem ao Pai, o Pai atenderá. Nós oramos e Deus atendeu. Mas nem todo mundo vai vencer, queridos. Mas olha o outro lado da história. Pode perder a batalha aqui, como eu falei domingo. Perde a batalha aqui, mas vence a batalha contra o mal. Porque perde a batalha aqui e começa a desfrutar da glória de Deus. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. E ele, porém, olhava ao redor. Quem tinha feito isso? E a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que aconteceu com ela, porque ela foi curada, ela se prostra diante do Senhor e declara que foi ela que fez isso. E aí Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Filha, a tua fé te salvou. Observa que ele não disse: a tua fé te curou. Quando a gente olha as curas de Jesus,
os milagres que Jesus operou de cura, toda vez que ele curava alguém, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Porque, queridos, Jesus não está olhando a enfermidade do corpo. Jesus olha a enfermidade da alma. Porque a enfermidade da alma faz você morrer e ter uma morte eterna longe do Senhor, num lugar chamado inferno. Isso Jesus quer curar em você. Jesus quer curar a sua alma para que se você findar o seu tempo aqui na terra agora, você vai desfrutar imediatamente a glória do céu ao lado de Jesus. Por isso ele sempre diz: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Por isso que ele diz assim. Quando Jesus olha para mim, olha para você, olha para a minha enfermidade, para a sua enfermidade, ele não vê enfermidade no corpo, ele vê enfermidade na alma. A gente precisa crer, não acreditar é pecado. É pecado. E aquela mulher, então, ela se prostra diante do Senhor e ele diz para aquela mulher: a tua fé te salvou. Aí ele diz: vai-te em paz. Por que ele vai dizer vai em paz? Porque ele havia derramado graça sobre a vida daquela mulher que, sem pretensão maior nenhuma de exaltação, de aparecer, de dizer que tinha fé, de dizer que acreditava, nada disso. Ela vai por trás de Jesus e toca Jesus timidamente, mas timidamente na face, mas com poder de crer no coração. Ela acreditou. Ela acreditou que podia ser curada. E ela foi curada. E aí, queridos, o texto segue. O texto segue. A Bíblia diz no verso 35 que Jesus falava ainda a respeito daquela situação toda. Chega então os criados do chefe da sinagoga e dá a notícia que ninguém quer ter, que ninguém quer ouvir, que ninguém quer levar notícia ruim. Eles chegam perto de Jairo e dizem: Jairo, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jairo, não perturba Jesus porque a sua filha já morreu. Mas quem está andando com Jairo é o Senhor da vida e da morte, queridos. Jesus, sem acudir a tais palavras, ou sem acatar as palavras de morte ditas pelos criados de Jairo, ele diz ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Queridos, escute com o coração essa palavra. Não temas, crê somente. Crê somente. Crê somente. São tempos difíceis, claro que são tempos difíceis. São tempos em que muitas vezes a família está agora confinada dentro de casa, na reclusão dentro de casa, e os conflitos familiares começam a surgir dentro de casa. A discussão, a briga, a tristeza no coração, a mágoa que às vezes aflora, um sentimento guardado há tanto tempo que agora que estão juntos por muitos dias, isso vem à tona e complica a situação da vida familiar. Mas diante disso tudo, o Senhor olha para você, olha para mim, olha para a sua família, olha para a minha família e diz: não temas, crê somente. Creia, queridos, que dias melhores virão. Olha como eu estou respirando bem. Eu não conseguia respirar nada. Passou. Quando eu olho para trás, eu vejo quanto o Senhor cuidou de mim. Como Deus foi bom. Como Jesus falava ao coração: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E eu tive que me render a esse Senhor e dizer: eu creio, Senhor. Eu creio. E eu creio. Mas observe o seguinte, no verso 37, Jesus vai à casa de Jairo, mas ele só permite que vá com ele Pedro, Tiago e João. Você já se perguntou por que Jesus levou só Pedro, Tiago e João? Eu vou responder para você, porque Jesus não quer incrédulo perto dele.
Vou responder para você de novo. Porque Jesus não quer incrédulo perto dele. Querido, não adianta você caminhar com Jesus se você não acredita em Jesus. Olha para Judas. Judas caminhou com Jesus, mas o resultado dele foi trágico. Você conhece a história. Não adianta você caminhar com Jesus e você não acreditar que Jesus andou sobre as águas. Não adianta você acreditar em Jesus e não crer que Jesus ressuscitou Lázaro. Não adianta você caminhar com Jesus e não acreditar que Jesus deu ordem para o mar e para o vento se acalmar e tudo se acalmou. Não adianta você caminhar com Jesus e você não acreditar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Senhor. Ele é aquele que coloca debaixo dos seus pés tudo que existe. Ele conhece você, ele sabe dos seus sentimentos, ele sabe da fragilidade da sua fé, mas ele diz, se você tiver fé tal qual um grão de mostarda, isso já é suficiente para ele abençoar a sua vida, para ele cuidar de você. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa de Jairo, tinha muita gente chorando. E ele diz, por que vocês estão chorando, fazendo esse alvoroço todo aí? A menina não está morta, ela está dormindo. É claro, queridos, a menina estava morta. Ela não estava dormindo, ela estava morta. Mas a morte para Jesus não passa de um sono. Porque ele venceu a morte. Ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da morte. Ele tem todo o poder nas mãos dele. Ele tem o domínio do universo nas mãos dele. Ninguém morre se ele não permitir que morra. E ninguém nasce se ele não permitir que nasça. E aquela menina estava morta, então ele entra ali no quarto daquela menina e ele diz para ela, menina, eu te mando, levanta-te, levanta-te. A morte obedeceu ao Senhor Jesus, saiu da menina e ela ressuscitou. A Bíblia diz que imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, 12 aninhos de idade. E os seus pais, como eu e você, ficaram sobremaneira admirados. Jesus tem surpreendido você? Jesus tem feito maravilhas que você diz assim, só pode ser o Senhor me abençoando. O quanto Ele tem abençoado a sua vida. O quanto você tem depositado a sua confiança no Senhor. O texto, caminhando para o fim, vai dizer que eles deram comida para aquela menina, ela comeu, todos ficaram admirados. E diferente daquele homem endemoniado, lembra que eu mostrei para vocês aqui anteriormente? Que Jesus mandou ele anunciar e ele foi? Agora aqui, Jesus dá uma ordem expressa, que ninguém soubesse do que aconteceu. Que ninguém soubesse. Porque aquilo ali era somente para a glória do Senhor. Jesus não ia fazer isso com muita frequência. Não ia. Jesus, o ministério dele, não era ministério de cura. Era mais ministério de perdão. Claro, ele veio para salvar o homem. Ele veio para redimir o homem. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus veio para isso. Mas em meio a tudo isso, um dos ministérios preciosos de Jesus era o ministério do perdão. Perdão. Por isso ele dizia, perdoados estão os teus pecados. Ele nos perdoa em meio à nossa fraqueza de fé. Ele nos perdoa em meio à nossa falta de confiança, porque Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o nosso ser. Então, o meu desafio para você esta noite, querido, você que está me vendo, é tomar posse dessas palavras que Jesus disse para Jairo. Jairo, não temas, crê somente, verso 36. Crê somente. Eu não sei se alguém da sua família está com Covid, eu não sei se está com outro tipo de enfermidade, porque a gente só pensa em coronavírus,
Mas tem outras enfermidades, irmãos. Tem outras dores. Tem outras coisas que afligem o nosso ser, que nos adoece. Não é só o coronavírus. O desemprego, um conflito na família, o medo, a angústia. Tudo isso nos enfraquece. Então eu desafio você a ouvir Jesus diz, não temas, crê somente. Crê no novo amanhecer. Eu ouvi uma vez um ditado muito precioso que eu guardo no meu coração e eu termino a minha palavra, que diz assim, não adianta você ficar desesperado, porque inevitavelmente, depois da meia-noite, começa um novo dia. Impressionante, né? Depois da meia-noite, inevitavelmente começa um novo dia. O detalhe é, como é que você quer que comece esse novo dia? Como? Não temais, crê somente. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Tenho acompanhado a vitória do irmão Clóvis. Precisava fazer o exame. Pela graça e misericórdia do Senhor ele conseguiu. E agora está dando sequência ao seu tratamento. Louvado seja Deus por isso, irmão Clóvis. Que Deus te abençoe. Que Deus te cure para a glória dele. Que Deus tome conta dessa família, da irmã Edith, dos seus filhos, netos. Vamos orar. Pai, preciosa é a tua palavra. Ela é viva e transformadora, sobremaneira desafiadora. Diante de tudo que nós estamos vivendo, o desafio de Jesus para nós é não temais, crer somente. Nós precisamos crer, Senhor. Nós precisamos aumentar um pouquinho a nossa fé. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem poder. Assim como aquela mulher, ó Deus, veio por trás do Senhor e apenas tocou nas tuas vestes, crendo e foi curada. Porque saiu o poder do Senhor. Assim como Jairo colocou no próprio coração que somente o Senhor seria capaz de curar a sua filha e foi em busca do Senhor. Pai, que nós possamos buscar somente no Senhor. Nós confiamos nos médicos, Senhor, claro, porque o Senhor deu a eles inteligência para estudarem a anatomia do corpo humano, para nos dar o remédio adequado. Mas nós sabemos, ó Deus, que quando falta a ciência, entra o milagre. E nós esperamos no milagre do Senhor, no tempo que nós estamos vivendo. Visita, Pai, as pessoas que estão nos hospitais entubadas, estão com este coronavírus, que estão, ó Deus, sem esperança, que estão com dificuldade de respirar. Devolve o ar a essas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Permita que elas respirem um pouquinho. Visita, Pai, cada família que está angustiada. Toma e cuida de cada família. Acalma, tira a ansiedade, coloca paz e esperança no coração deles. Pai, cada família que está nesse momento vivendo algum tipo de conflito por causa desse confinamento. Pai, restaura os lares, faz novas todas as coisas, que eles possam redescobrir o convívio familiar, que haja paz, novas descobertas no seio da família, novas descobertas no seio da igreja. É tempo de ser igreja diferente. É tempo, ó Deus, de anunciar Jesus de uma forma diferente. Por isso, ó Deus, se aqui houver alguém que está vendo este culto pela internet e que não tem a certeza da salvação, que ele possa, ó Deus, escrever aqui no Facebook, num canal qualquer, que reconhece que precisa ter esperança, e a esperança é Jesus Cristo, que precisa confiar, e não há quem confiar que não seja Jesus Cristo, e que possa se render aos pés de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nos dê uma noite de descanso, que possamos deitar e dormir confiando no Senhor. É minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida,
Minha prima, Denise, tá nos vendo também, irmã Antônia. Como é bom ver esse povo bonito do Senhor. Meu querido pastor Edivandro também teve coronavírus, ficou em isolamento e saiu recentemente, como eu, do isolamento, mas ele é um caso um pouco diferente de mim, irmãos, porque ele teve algo a favor dele. Eu acredito que quando ele colocou aquela máscara do Vasco na cara, o vírus não aguentou, nem o vírus aguentou, saiu vazado dele, e aí ele pôde sair do confinamento. Claro que é brincadeirinha, é um homem de Deus, e Deus restaurou a vida dele, e eu sou grato a Deus por isso. Joel, Luciane, Solange, bom estar com esse povo do Senhor aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, palavra de esperança que o mundo tanto precisa. Deus abençoe você.